Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma revisão da aula de língua portuguesa. Vamos falar hoje sobre gênero textual, vamos falar sobre tirinhas, vamos falar sobre quadrinhos, cartoon. Você conhece? Com certeza conhece. Muito bem. Então vamos à aula de hoje, olha só. Vamos para a aula 31, língua portuguesa, gênero textual, características dos gêneros textuais, tira, charges. Muito bem, tiras e charges, quadrinhos, seus elementos. Vamos conceituar, olha só, conceituando a tirinha. Tirinha, olha só, é uma narrativa visual que normalmente expressa a língua oral e apresenta um enredo rápido, associando palavra e imagem. Muito bem, muito bem, muito bem. Professor, palavra e imagem? Exatamente. Com certeza você já aprendeu sobre alguns elementos, sobre a linguagem verbal, sobre a linguagem não verbal. A linguagem verbal basicamente é aquilo que nós falamos, o que está escrito é a linguagem verbal. A linguagem não verbal são sinais, são gestos, desenhos. Então, a tira, os quadrinhos em geral, tira, cartoon, ele faz essa associação entre a linguagem verbal, a linguagem não verbal, contando uma história, uma narrativa, uma história curta, uma narrativa curta, ok? Muito bem. Então, observe aí alguns elementos das tiras e dos quadrinhos em geral. Olha só, observe aí. Primeiro elemento que vamos falar aí a respeito, olha só. As várias formas do balão, as várias formas do balão. Temos o balão de fala, esse é o mais conhecido, né? O balão de fala dos personagens. É a linha preta contínua, reta ou curvilínea. Esses moldes, ele simula uma fala dita em tom de voz normal. Assim como eu estou falando, um tom de voz normal, esse balão de fala vai indicar. Por isso, convencionou-se chamar ele de balão de fala ou balão fala. Professor, eu não lembro esses balões, balão de fala, balão de fala, balão fala dos personagens. Já aprendi muito, já li muitos gibis e tudo mais, quadrinhos e não sei. Muito bem, está aqui do lado, olha só, observe aí. Então, esse é um balão de fala, né? Ou balão fala, são aqueles balões em que os personagens falam normalmente e tudo mais. Eles vão indicar uma fala normal do personagem na narrativa. Sempre associado, como eu falei anteriormente, associado entre linguagem verbal e linguagem não verbal, ok? Muito bem, muito bem. Então vamos falar agora sobre falar sobre balão de cochicho. Você sabe o que é um balão de cochicho? Muito bem. Balão de cochicho são linhas tracejadas que sugerem uma voz baixa, uma voz de sussurro dos personagens, né? Uma voz baixa, uma voz com linhas tracejadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, olha só. Então, linhas tracejadas vão indicar os balões de cochicho. Vai sugerir uma voz baixa, um sussurro. Tipo assim, quando eu falando, professor, meus alunos, observem aqui do meu lado o balão de sussurro. O balão de sussurro, você conhece? Pois bem, é esse aqui que está aqui ao meu lado, olha só, observe aí. Muito bem, então são essas linhas tracejadas indicando ali o balão de sussurro. Com certeza você já conhece. Ou o balão de cochicho, muito bem. Vamos falar agora sobre o balão de pensamento? Observe aí o balão de pensamento, o conceito de balão de pensamento. Muito bem. Balão de pensamento, ele tem uma forma de nuvem. Olha só, uma forma de nuvem, revela o pensamento, a imaginação da figura representada. Muito bem. Então, quando você observar desses elementos do balão de fala, você já vai saber que vai tratar-se aí de um pensamento do nosso personagem, não é isso? Que ele vai estar ali divagando, pensando, ele não vai estar falando, não vai estar sussurrando, ele vai estar pensando algo. Muito bem. Vamos falar agora sobre o balão de berro. Olha só, você sabe o que é um balão de berro?
Muito bem. Balão de berro, as extremidades para fora, como tem uma extremidade para fora, como uma explosão, indicando, sugere um tom de voz alto, quando o personagem está falando alto, né? E você observa esse tipo de balão, aí você já diz assim, poxa, esse personagem está falando muito alto, aí aparece esse tipo de balão. Muito bem. Vamos falar sobre outro tipo de balão, o balão uníssono. Olha só o conceito do balão uníssono aí. Balão uníssono, muito bem, ele vai reunir a fala de diferentes personagens. Professor, eu não conheço esse tipo de balão. Balão uníssono? Sim, ele vai reunir a fala de diferentes personagens, falando a mesma coisa. Olha só, falando a mesma coisa. Muito bem, vai ter mais de um rabicho, aquele rabicho, indicando o que os personagens estão falando. Professor, uníssono, balão com vários personagens falando ao mesmo tempo, falando a mesma coisa, eu não lembro. Ah, vai lembrar sim, olha só aqui, muito bem. Então aqui, por exemplo, temos 3 rabichos aí, né? Temos o balão e temos, indicando que temos 3 personagens falando ao mesmo tempo. Seria como dissesse assim, ó, professor, 3 personagens. Professor, pode ser mais? Pode ser mais. Pode ser 4, pode ser 5 personagens. Vai depender da criatividade do nosso artista. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, ele vai indicar isso aí, né? 3, 4 rabichos, indicando quantos personagens estiverem falando ao mesmo tempo. Balão uníssono. Muito bem, muito bem, muito bem. Outros elementos nas tiras. Olha só, outros elementos. Falamos aqui sobre o balão, agora vamos falar sobre outros elementos. Olha aí, observe aí o conceito. Conceito, outros elementos. Vamos falar sobre metáforas visuais. Observe aí, observe. Muito bem, olha só. O que é uma metáfora visual, professor? Metáfora visual, mais um dos elementos das tirinhas, dos quadrinhos, dos cartoons, das charges. Olha só, muito bem. Temos aí, então, metáforas visuais, que são forma de expressar as ideias ou sentimentos por meio de imagens. Há uma série de situações possíveis também atreladas ao contexto situacional. A cada situação vai aparecer um tipo de metáfora visual. Muito bem. Vou reforçar aqui, ó, forma de expressar ideias, sentimentos por meio de imagens, uma série de situações possíveis. Professor, então, por exemplo, uma metáfora visual, professor, quando aqueles personagens aparecem com coraçãozinho em cima deles, né? Coraçãozinho, você já sabe que está indicando algo que o personagem está apaixonado, sente amor por alguém. Música, quando ele está assoviando, né, aquelas notas musicais, então você já sabe, indicando, isso são metáforas visuais. Ou então quando aparece esse que está aqui do meu lado, né, cobras e largatos, ou seja, ele está bem zangado, o personagem. Então, são metáforas visuais. Né? Estrelas, quando um personagem quebra a perna, estrela e ele fica segurando na perna e está dizendo, está sentindo dor, né? Sentindo dor naquela região em que o personagem está aparecendo, que está aparecendo estrelinhas ali vermelhas. Então, esses elementos, eles são elaborados pelos cartunistas para que eles não precisam utilizar ali, elementos da linguagem verbal, né? Então, eles utilizam elementos da linguagem não verbal através dessas metáforas visuais. Ok? Muito bem. Então, pregos, raios, estrela, bomba, caveira e outros signos que sugerem os palavrões ou outros termos de pensamento, né? Eles vão indicar isso aí. Muito bem. Então, temos mais o quê? Vamos falar sobre, mais sobre metáforas visuais. Ah, tem o coraçãozinho aqui, ó. Coração vai indicar amor, vai indicar paixão. Muito bem. Muito bem, olha aí, está apaixonado hoje o professor, né? Notas musicais, é isso que nós temos para mostrar? Notas musicais também, ó. Nota musical ele vai indicar assovio,
assovio, falei aqui, já me antecipei, né? Indicando que o personagem está cantando também, pode ser. Então, esse tipo de metáfora visual vai indicar. O que mais que nós temos? Temos mais alguma coisa para mostrar? Temos? Quando o personagem está dormindo, olha, aparece Z seguido aí, né? Então, ele vai indicar ali que o personagem está dormindo. Outro elemento, olha só, outro elemento, outra metáfora visual, quando aparecer assim no personagem, é quando ele estiver pensando, teve uma ideia, aí ele teve uma ideia, aparece uma lâmpada, né? Uma ideia, uma lâmpada, ele vai sugerir ali que o personagem teve uma ideia. Muito bem, muito bem, muito bem. Outro elemento importantíssimo nesse gênero textual são as onomatopeias. Bonito nome, né? Onomatopeias. Muito bem. O que isso quer dizer? Eles vão trazer ideias, eles vão traduzir os ruídos, os gritos, né? Vão trazer também a voz de animais, tipo assim, bé, aí ele coloca ali, imita o som, né? O professor aqui imitou bem aqui o animal, muito bem. Então, olha só, ruídos, gritos, porta batendo, soco de personagem em outro, né? O som de máquinas, voz humana, expressão de alguns sentimentos como dor, riso, olha só. Mal abriu a janela e atchim! Aí você já sabe que isso aqui é um espirro, não é isso? Pisou no assoalho encerado e pá! Muito bem, já está indicando que ele caiu, Essa indicação aqui dessa onomatopeia aqui, né? Do pá poderia vir aí junto com uma metáfora visual, uma estrela, uma fumacinha saindo da cabeça do personagem. Então teríamos aqui uma associação entre as onomatopeias e as metáforas visuais que você já aprendeu ali. Muito bem, vamos falar um pouco sobre charge. Olha só, observe aí. O que é uma charge? Charge é uma ilustração que tem como principal objetivo criticar acontecimentos em evidência na atualidade. Então você vai encontrar muitas charges políticas, muitas charges indicando críticas sociais, muitas críticas da atualidade. Podem ser usadas para denunciar e criticar também, olha só. Né? Em especial questões relativas à política e à sociedade em geral, como eu falei. Muito bem. Então temos aqui um exemplo para você. Olha só dessa charge aí. Observe aí. Geralmente um quadro, olha só um quadro que ele vai fazer uma crítica social, uma crítica política. Observe que nós temos dois personagens. Observando, através dos elementos que nós aprendemos, olha só, nós temos aqui o quê? Podemos identificar aqui um pai e um filho, não é isso? Olha só, pelos aspectos físicos do personagem, olha aqui, né? Pelos aspectos físicos do personagem, sabe, com barba e tudo mais, e um mais novo. Então, tudo isso vai fazer nós analisarmos essas tirinhas, essas charges, esses aspectos. Além dos aspectos que nós apresentamos aqui, ó. A fala normal do personagem que diz assim, ó, papai, agora entendi a falta de alimento lá em casa. Temos os aspectos aqui do quê? Das árvores, né? Cortadas, as cores aqui em vermelho e tudo mais. Aí o personagem pai pensa, olha só o que ele pensa. Infelizmente eu também contribuí para isso. Então, a partir daí, tem-se uma crítica social. Muito bem. Então vamos lá, algumas características. Olha só, observe aí. Característica da charge, representa a atualidade, linguagem verbal e não verbal, já falei, fator social e político, a circulação, efemeridade, exagero, caráter, ruptura discursiva e intertemporalidade. O tempo, ele vai indicar ali outras características. Muito bem, temos mais informações? Muito bem, então é isso aí. Olha só, o que nós aprendemos hoje a respeito desse gênero textual? O que nós aprendemos sobre esse gênero textual? Aprendemos o seguinte, é uma narrativa curta que vem aliada ali entre a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Tem alguns elementos para que nós possamos entender como funciona essa associação entre linguagem verbal e não verbal, né? Então temos, por exemplo,
a metáfora visual, que vai indicar ali que quando o cartunista ele quer indicar uma situação, mas ele não quer utilizar a linguagem verbal. Ele vai utilizar então as metáforas visuais, como analisamos em algumas situações, do cobras e largatos, das estrelinhas quando o personagem cair, a fumacinha na cabeça, que vai indicar ali que o personagem está com raiva de algo, né? Cobras e largatos, dizer que quando o personagem está furioso, está com raiva. Então, essa associação entre a linguagem verbal, a linguagem não verbal, indicando ali, contribuindo para a elaboração de uma narrativa curta. Muito bem. Vamos praticar? Vamos para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, a primeira questão que nós temos aí. Nós temos uma questão que diz o seguinte. Você vai ler a tira e vai responder. Temos aqui uma tira com 3 quadros. Temos aqui analisando uma sala com 2 personagens. Você vai analisar, indicar todo o contexto, observe todo o contexto. No segundo quadrinho aqui, nós temos uma linguagem que você vai observar os personagens, vai observar também como foi formatado a imagem para você entender o contexto. Aí você vai responder o seguinte, olha só. Observando os recursos verbais e não verbais da tira, conclui-se que ela critica. Aí temos 4 itens que você vai observar e vai indicar o que ela está criticando. Muito bem. Temos mais questões? Somente essa, né? Somente, olha aí, facinho, facinho, bem facinho. Responda, daqui a pouquinho nós vamos retornar com a resposta.
Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à questão, observar o contexto da tira. Olha só. Então temos aí a tira, leia a tira e responda. Aí vamos observar no primeiro quadrinho. Vamos observar no primeiro quadrinho. O que nós temos aqui no primeiro quadrinho? Temos, observando aqui os aspectos dos nossos personagens, olha só, temos aqui uma senhora, não é isso? Poderíamos dizer? Uma senhora observando um celular. Temos aqui na mesma sala, olha só, temos uma sala. Na mesma sala temos um jovem aqui. Temos observando também o celular. Muito bem. Primeiro quadro. Depois, nós temos no segundo o quê? A mesma personagem falando aqui, né? Mandando uma mensagem, não é isso? Mandando uma mensagem. Observamos aqui a cor, né? Sabemos aqui que é de um aplicativo de conversa, né? Então ela está conversando aqui, falando, filho, você já fez a lição hoje? Olha, ela pergunta ao filho, né? Muito bem. Aí nós vamos para o terceiro quadrinho. O filho também no celular diz assim, não, mãe, não tive tempo. Muito bem, muito bem, muito bem. Notem aí que eles estão no mesmo ambiente, né? No mesmo ambiente. Aí as pessoas vão e conversam em vez de estar conversando ali, estão falando pelo aplicativo. Muito bem, então vamos lá, olha só. Observe aqui a questão que diz o seguinte. Observando os recursos verbais e não verbais, falamos aqui, né? Sobre linguagem verbal e não verbal. Da tira, conclui-se que ela critica o quê? Muito bem, vamos ver a letra A. A falta de responsabilidade das pessoas no mundo moderno? Não, né? Não podemos dizer isso, não. Não podemos dizer isso, não, olha só. Ó, não indica nada, segundo o contexto aqui de crítica ao mundo moderno, né? Tanto que eles estão junto aqui, conversando, aqui pelo aplicativo e tudo mais, bacana. Então sabemos que esse aqui não é a resposta certa. O descontentamento de alguns em relação aos recursos tecnológicos? Não, eles não estão nada descontentes aqui, não é isso? Inclusive estão utilizando aqui os recursos modernos aqui. Então, não há essa crítica aqui. Muito bem, não há essa crítica aqui. Então vamos para esta aqui, olha só. Então, muito bem. Então não é essa daí. C, o pensamento retrógrado, ultrapassado dos pais em épocas modernas? Não, entendemos ali que é uma conversa entre pai e filho, né? Conversa não, né? Conversa pelo aplicativo, mas não tem nada de retrógrado nem ultrapassado, moderno inclusive, né? Muito bem, muito bem. Então sabemos que não é essa também a resposta. Então o que é a crítica? O que é a crítica? O distanciamento das pessoas, mesmo estando no mesmo ambiente, né? Então notem aí que eles estão no mesmo ambiente, mas eles não conversam, eles conversam através ali dos aplicativos. Muito bem, resposta letra D. Letra D. Muito bem, muito bem. Exatamente. É isso aí. Por hoje nós encerramos a nossa aula e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.